Relógio marcando 8 horas e 3 minutos. 8 horas e 3 minutos. Hoje, quarta-feira, toda quarta-feira, 8 horas, na faixa de 8 e 3, a gente recebe aqui o doutor Zircott, ele que é consultor em negócios aí para pequenas e médias empresas e também ele faz aí um super estudo aí de análise estratégica. E hoje, mais uma vez, recebendo aqui o doutor. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui com você e com seus ouvintes. Prazer é todo nosso. A gente falando para a região metropolitana de Campinas, são 60 cidades, aí chegando até Jundiaí também, naquela região de Jundiaí. Muito obrigado. Bom, destaque de hoje, a gente teve aí o que você estava falando em off com a gente aqui, justamente o que surpreende é o ditador norte-coreano que usava um passaporte, mas tinha que ser brasileiro, né? Você é o Kim Jong-un, né? Kim Jong-un é o novo ditador ali da Coreia do Norte, né? Agora você vê que interessante, você leu essa notícia, um passaporte brasileiro, né? Ele teve aqui nos anos 90, um passaporte assinado por um embaixador brasileiro, retirado lá em Praga, né? E passou por aqui, daqui ele foi para Disney lá no Japão, né? O Japão, a gente pode dizer que depois da Segunda Guerra Mundial ele ficou inibido, né, nessa área de segurança, né? O Japão, até Japão, tanto o Japão como a própria Alemanha, né, os perdedores da guerra foram inibidos, foram, vamos dizer, proibidos de criar exércitos e etc. Então essa parte de segurança ficou em segundo plano, e até então justifica um pouco esse atraso, vamos dizer, desses países. Agora o Brasil mostra uma deficiência realmente na área de segurança, né? Você ter aí tanto ele como o pai e ele, né, vir para cá e com passaporte brasileiro, né, nascidos em São Paulo, mostra que, por exemplo, o que a gente vive, por exemplo, no Rio de Janeiro, em outros estados também, no Ceará, é sem dúvida nenhuma uma falha de segurança grande, né? Você ter, por exemplo, emissão de documentos oficiais falsificados sem que a nossa Polícia Federal, né, detecte esse tipo de fraude. Então é preocupante nesse sentido, né? Vamos dizer, obviamente que eles passaram por aqui, ficaram aí não sei, uma semana, alguma coisa assim, mas com documento falso, etc. Então eu acho que tem muita coisa que o próximo governo brasileiro, né, esse que agora nós vamos eleger, esse Ministério da área de segurança interna, né, teria que evoluir em termos de tecnologia, em termos de estar conectado com o resto do mundo, né? Realmente é uma notícia, por um lado é surpreendente, né, que saber que o líder Kim Jong-un coreano esteve aqui no Brasil passando férias com passaporte brasileiro, chega a ser hilário, né? Por outro lado vamos dizer assim, é realmente preocupante, né, que, vamos dizer, as nossas fronteiras, né, quando falam em barrar traficante, em barrar isso, em barrar aquilo, ver que a gente é bastante poroso ainda, né? Muita gente transita e nós ali, o empregado normal, aquele que levanta cedo, normalmente se tem lá qualquer falha é detectado pelas autoridades locais, né? Entendi. Realmente chega a ser muito triste e preocupante. Tá certo. Bom, no passado já também tivemos aí o Mengele naquela época, né? Mas já era outra história, né? Da época lá do... Ah, sim, da época da ditadura, né? O Mengele, vamos dizer... Quem foi o Mengele? O pessoal, só os ouvintes aí saber. O Mengele, ele era um braço direito do Hitler, era isso? Ele era da Gestapo, né? E ele... Depois com o fim da guerra, né, muitos alemães que tinham lá um passado não muito nobre migraram para alguns países que eram mais fáceis de serem absorvidos. Então as empresas alemãs, muitas empresas alemãs aqui no Brasil deram cobertura para esse tipo de gente, né?
É verdade também que os americanos se aproveitaram nessa devassa que foi feita na Alemanha, retirando de lá os melhores técnicos, né, e importando, levando embora a capacidade de alguns cérebros privilegiados que os alemães tinham, né? Exemplo, Einstein. O Einstein ele é nascido na cidade de ULM, né, na antiga Prússia. Ele já, vamos dizer assim, ele era contra a guerra, né? Mas ele já tinha lá um pé nos Estados Unidos, né, antes da guerra. Aliás, o Einstein ele dizia o seguinte, né, que para você terminar com a guerra, a melhor maneira era que o homem não precisaria servir exército, somente as mulheres, né? Então você põe as mulheres para servir o exército, 100% mulher, não vai ter guerra, né? Então, ou então que o exército não fosse obrigatório, né? Ele também ele defendia isso, né? Se o exército não for obrigatório, poucos irão lá fazer Mas, enfim, eu acho que esse problema de segurança no Brasil se arrasta de longa data, né? Você vê que agora estamos tentando fechar as fronteiras do Rio de Janeiro para não exportar traficante. E a gente vê aí uma notícia dessa, né? O Kim Jong-un, o ditador coreano, passando férias aqui com passaporte paulista, né? Quer dizer, é difícil de engolir. Bom, a gente está aqui com o doutor Zé, são 8 horas e 10 minutos. Bom, a gente está, inclusive o jornal também, que o senhor escreve aí domingo, está nesse tema também, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas agora, a semana passada a gente começou aí a conjugar alguns verbos para socorrer aquele nosso ouvinte, né? Sumaré, né? De Sumaré, que está diante aí de um grande concorrente e não tem como competir aí em preço. Certo? É verdade. Tá? Bom, estamos conjugando aí verbo porque o verbo é ação. E nesse caso é preciso agir. Na semana passada conjugamos aí os verbos aproveitar, o verbo colher, o verbo compartilhar e o verbo confirmar. Tá? E o verbo conhecer, doutor. É verdade. Esse ouvinte nosso aí tem essa situação bastante delicada, vamos dizer assim, né? Porque ele mexe nesse segmento aí de venda de varejo, de alimentos, e esse grande player, né, esse grande jogador do mercado abriu uma loja grande ao lado dele, né? Então fica impossível de competir em preço. Então a dica que a gente pode dar é que ele tem que fazer alguma coisa, né? Agora, com relação a conhecer, vamos dizer assim, ele tem uma vantagem, porque o fato dele ser pequeno faz com que ele possa, vamos dizer assim, conhecer com mais profundidade os clientes dele, né? Então ele pode, por exemplo, adotar algumas regras com o seu time, por exemplo, de cumprimentar esse cliente pelo nome, né? Vamos dizer assim, fazer algumas ações junto a esse cliente, que esse cliente perceba, né? Que ele está prestando um serviço não diferente, mas ele está causando a diferença para esse cliente, que ele, vamos dizer assim, se dispõe a entrar na loja dele, pagar um pouquinho a mais, tá certo? Para ter esse tratamento, para ter essa intimidade. Hoje existem alguns softwares que podem fazer isso para você, pode até calcular alguns índices de desempenho e tal, né? Se ele puder investir, por exemplo, em tecnologia, investir em convergência de canais, né? Porque o cliente pode entrar, ter vários pontos de contato, né? Ele pode telefonar, ele pode mandar um e-mail, ele pode mandar um WhatsApp que está muito na moda, ele pode ir fisicamente na loja, enfim, ele pode mandar um terceiro, né? Vamos dizer, recomendado. Então esses canais hoje, que o americano chama de omnichannel, né? Vamos dizer, a compra não é feita via um único, você compra um veículo não porque você viu a propaganda no outdoor, mas você foi bombardeado por vários canais, né? Então esse é o tal do omnichannel, né? Então é isso, eu acho que todos gostam de serem chamados, por exemplo, pelo nome e tal, e essas lojas de bairro, essas lojas têm essa vantagem competitiva que ele tem que explorar, são os aspectos talvez até mais
emocionais do que racionais, né? Mas muitas vezes o emocional vale muito mais que os procedimentos, que as regras, que, enfim. Aproveitando o gancho do senhor, o ouvinte quer saber o seguinte, o e-mail, ele é universal. Então, o e-mail não tem custo, né? O e-mail o senhor pode cadastrar o nome da pessoa, o senhor pode mandar lá o seu produto. O ouvinte quer saber o seguinte, o Facebook já tem que mostrar a carinha da pessoa, né? Então, o que seria mais interessante para esse comerciante? O e-mail, ele não vai ter custo, eu acho assim, entre aspas, né? Ou o senhor acredita aí que o Facebook, ou até o WhatsApp, qual seria a ferramenta ideal, mais segura? Bom, assim, o e-mail, vamos falar do e-mail primeiro. O e-mail evoluiu muito, né? Então, você recebia ou recebe aí enxurradas de e-mail e o índice de acerto é muito baixo. Hoje as ferramentas de e-mail, elas evoluíram na seguinte direção. Por exemplo, você tem ferramentas que automatizam não só o envio do e-mail, mas o follow-up, o acompanhamento do e-mail. Então, por exemplo, a ferramenta manda um e-mail para você, Milton e tal, não sei o que, você tem esse produto aqui para queda de cabelo e tal. E a própria ferramenta te manda, ela consegue detectar, o Milton abriu. O Milton não só abriu, mas ele leu. O Milton deletou o e-mail. Não, o Milton jogou fora sem, né? Então ela tem uma série de caracterizações e ela mesmo depois com o algoritmo dela, ela fala, bom, vou mandar um segundo e-mail. Pô, Milton, eu vi que você não respondeu o meu e-mail e tal, o que você acha, não sei o quê. Então 2, 3 semanas para frente e tal, e assim por diante. Você vai programando esse tipo de ferramenta. E com isso o índice de assertividade está ficando maior. Ela continua sendo uma ferramenta muito usada. O Vitor está falando aqui, isso seria e-mail marketing? E-mail marketing, isso. E-mail marketing. Então, vamos supor, diferenciado do outro, que as empresas ela vai descobrir o teu gosto, a hora que você clica 1, 2 vezes, então ela vai, opa, esse cara gosta desse produto que o senhor falou aí, então... na verdade, assim, por exemplo, tem várias maneiras. Vamos supor, alguns sites, por exemplo, eles têm o que a gente chama de cookies, né? Cookies, C-O-O-K-I-E-S, cookies. Então, às vezes você, quando você vai entrar num site, ele te pergunta, permite que eu use um cookie? O cookie, o que é? É um rastreador. Então, por exemplo, você está lá num site de loja de sapatos, depois você foi lá para viagens, depois você foi para uma biblioteca, para uma livraria, enfim. Ele vai te rastreando e vai informando essa pessoa sobre o seu trajeto. Então ele vai se educando, né? Ele vai é o que a gente vai desembocar lá na frente daqui a alguns anos numa inteligência artificial. Fala, não, porque normalmente as pessoas fazem mais ou menos os mesmos trajetos, né? Vamos supor, você dificilmente, por exemplo, vai entrar hoje aí num site da China, né? São pontos fora da curva. Você vai ver esporte, vai ver isso, vai ver aquilo. Então você começa a mapear esse cliente, começa a entender o que ele gosta, o que ele não gosta. E aí você começa a moldar o tipo de informação que você manda para ele. Bom, você, por exemplo, sei lá, você entra na livraria e sempre vê livros de história, né? Então você perguntou agora, aí, já falamos do ditador coreano, está sempre brincando, olhando esse tipo de... Então ele fala, pô, esse cara gosta de história e tal. De repente ele fala, vai ter uma viagem histórica para Roma, para conhecer a Roma antiga, né? Entendi. Então você tem esse tipo de facilidade. O caso você perguntou do e-mail, qual foi? Do Facebook. Isso. O Facebook, vamos dizer assim, eu acho que mudou recentemente o algoritmo dele. Antes você colocava lá alguma informação e ela tinha um spread out, né, vamos dizer, ela divulgada com bastante amplitude. Agora eles diminuíram, você virou também um caça-níquel, né? Você tem que pôr dinheiro lá, que senão a sua informação vai para 2, 3, no máximo 10 pessoas e para. E eu acho que no Facebook você também pode, tenho certeza, você pode selecionar o público que vai receber aquela informação. Então você fala assim, não, eu quero lojistas de Sumaré, de 30 a 45 anos, né? Então você seleciona lá, fala, eu vou colocar uma matériazinha aqui,
uma informação, eu vou colocar R$20 e por um período de um dia, por exemplo. E você seleciona aquilo. O que eu acho é que esse algoritmo não funciona 100%. Eu já fiz esses testes, então de repente você vê lá, tem uma pessoa de Manaus que entrou lá no seu Facebook. Como é que vai tal. comprar, né? Como é que essa pessoa vai comprar? Não foi o público que você dirigido que você selecionou, né? Mas o fulano entrou lá em Manaus, né? Então eu não sei esse algoritmo se funciona 100%, mas você hoje tem essas facilidades, você pode escolher inclusive a profissão do fulano para quem a sua matéria vai ser direcionada. Se você quer vender um produto, por exemplo, para dentista, um produto para mulheres acima de 40 anos, enfim, você tem toda essa matriz ali, é bastante simples de fazer, você entra ali e registra lá seu cartão de crédito, que é a parte mais importante, né? Aí você menciona quanto você quer gastar. E o valor é assim, você pode falar, não, eu quero gastar R$2, quero gastar R$200, quero gastar R$2.000, tanto faz para eles, né? Eles aceitam qualquer valor. Mas eu acho que o Facebook tem essa deficiência, na minha opinião. Eu acho que o público ele não é tão assertivo, apesar de ter essa planilha de discriminação bastante interessante. Então, pelo que eu entendi, o ouvinte acho que perguntou, seria então vantagem que ela não vai ter custo, o e-mail não vai ter custo, que é universal, e o e-mail parece que não tem dono, ele é universal, não tem um dono. O Facebook é alguém, quando o senhor posta às vezes alguma música que tem direitos autorais, eles vão te barrar, então alguém vai ver a tua mensagem no Facebook, tá? Sim. Alguém vai ver. Né? Então, aí para segurança, aquela coisa de privaticidade, o e-mail, então, ainda é universal e não vai morrer nunca o e-mail. Ele veio para ficar. Não, ele vai ficar. O problema é que não é que ele não tem custo, né? Ele tem custo pelo seguinte. Porque, por exemplo, você vai fazer um e-mail marketing, por exemplo, para as lojistas de Americana aqui. Então, quantos tem, né? Quantos lojistas, quantos CNPJs tem ali? Talvez ali, eu vou chutar, talvez uns 20 mil, né? Para você mandar 20 mil, onde é que está esse cadastro do e-mail, né? Onde estão esses 20 mil e-mails, né? Mandar 1, 2, tudo bem, mas mandar 20 mil, você tem que ou comprar esse cadastro, né? Desse pessoal, aí você vai ter que desembolsar alguma coisa, ou você mesmo cadastrar, que aí o custo vai ser exorbitante, né? Cadastrar 20 mil e-mails. Então, tem um custo. E o uso das ferramentas também custa, né? Vamos dizer, ou você compra a ferramenta, ou você contrata um terceiro para mandar 20 mil e-mails, né? E aí você tem uma série de vamos dizer, artimanhas para que esse e-mail não vá para a lixeira do fulano, né? Porque senão ele vai como spam, né? Então ele tem lá um filtro e já nem lê o seu e-mail, foi direto para o spam. E ele vai te falar, olha, foi tanto para o spam. Então tem toda uma tecnologia por trás, não é custo zero, não. Tem custo. E algumas empresas só fazem isso, né? São especializadas nesse envio de e-mail marketing. Quer dizer, eu acho assim, depende muito do negócio que você tem, né? Vamos dizer, para você calibrar essa mira. O que os marqueteiros de plantão falam é o seguinte, que você usar um único canal para marketing não dá certo, né? O fulano hoje tem que ser bombardeado de várias frentes, né? Então você coloca, se ele vê você no Face, ou ele tem esse cookie que você deixou ele entrar, ou recebeu um e-mail marketing, ou recebeu mesmo um outdoor. Outdoor tem alguns agora, Milton, são até inteligentes, que são assim, você olha para ele, e vamos poder, ele consegue com uma câmera olhar a sua face, a reação da sua face. Porque você quando olha para alguma coisa, você reage, né? Ou positivamente, ou mesmo sem falar nada, né? Então ele consegue mapear por algoritmo a sua face, e aí se você gostou, ele aprofunda aquela matéria, né? Se você não gostou, ele muda o assunto, né? Então ele troca aquela lâmina por uma outra informação. Então, quer dizer, a coisa está ficando bem profissionalizada, vamos dizer assim. E o nosso amigo do mercado, então, tem que estar antenado. Ele, vamos dizer assim, acho que talvez não possa investir tanto, né? Então, mas eu acho que a parte de tecnologia,
seria importante ele ter para poder, vamos supor, poder mapear esses canais que a gente chamou de omnichannel, né? Que o americano chama de omnichannel. Dá certo. Bom, e tem vários verbos, né? Que a gente pode fazer. Tem o verbo... Pode julgar uma dezena deles, pelo menos. Tá, o verbo criar, o verbo definir, o verbo diferenciar, também aí o empoderar. Bom, são 8h23. Qual que são os mais interessantes que o senhor quer colocar aqui para a gente nesses verbos? Verbo energizar também. A pessoa tem que vamos pegar esse verbo que você falou aí, diferenciar. Isso. Né? As pequenas e médias empresas, vamos dizer assim, ela pode se valer dessa estrutura enxuta que eles têm, né? E oferecer serviços a baixo custo, né? Então ela deve aproveitar o fato dela estar nesse segmento, de ser mais intimista com o cliente e tentar se diferenciar. As grandes empresas elas já sofrem muito com isso, né? Porque as grandes empresas elas não têm esse contato próximo, né? Você não vai ao Pão de Açúcar hoje e achar que vai encontrar lá o Abílio Diniz, né? Talvez ele esteja morando em Nova York, eu não sei. Então, você tem essa vantagem de se diferenciar no atendimento, né? E aí você tem que mapear esse processo seu do atendimento e tentar se diferenciar nele, porque é aí que você tem uma fraqueza, vamos dizer assim, do grande empresário. Obviamente que a grande empresa também pode tentar uma diferenciação. Então, por exemplo, um supermercado como o Extra, por exemplo, que tem lá, sei lá, 30 mil itens, estou chutando aqui agora. De repente ele tem um departamento lá, que é o Pão de Açúcar, que tem 3 mil itens, melhor elaborado, com uma outra estratégia para atender o cliente, com produtos mais sofisticados, com porções menores, etc, etc. Ele também pode se defender desse pequeno empresário. Mas, em linhas gerais, vamos dizer assim, não são todos os grandes conglomerados que conseguem fazer isso. Portanto, eu acredito que a diferenciação no atendimento, né, ela tentando entender esse cliente, uma senhora, por exemplo, idosa que vai fazer compras, né, que não consegue... o Brasil está ficando um país idoso, né, então, por exemplo, a gente não consegue carregar muito peso, ela tem um problema nas mãos, por exemplo, né? Então você pode bolar um outro tipo de serviço, né? Vamos dizer, um atendimento melhor. Nós falamos aqui um outro dia, por exemplo, do marido que entra com a mulher numa sala numa loja de modas, né? Então, o que ele vai fazer lá? Se ela está procurando lá uma lingerie, por exemplo, né? Então, se ele tivesse lá uma saleta que ele ficava com uma televisão, um canal pago passando esportes, uma revista, né? Enfim, você pode moldar, você é um negócio pequeno, você pode moldar e fazer com que o seu cliente se sinta próximo, né? Ele tem que perceber isso, não adianta você ter boas ideias e achar que aquilo é brilhante, né? Mas o seu cliente tem que ter essa percepção. Tá certo. Bom, doutor, a gente vai rapidamente dar uma passadinha. Não, tem ainda tem tempinho. A gente vai rapidamente dar uma passadinha aqui na porteira, da porteira para fora, 39, Jornal Tribuna Liberal, edição do dia 25/2/2018. O senhor ainda está ainda no tema do serviço de atendimento ao cliente, já na segunda matéria. E eu separei aqui uma frase que o senhor colocou rapidamente, e eu chamo a atenção do ouvinte para ver essa coluna, porque nessa coluna até, olha só, o senhor colocou uma coluna também interessante nessa coluna do senhor, e eu tirei aqui uma frase, o senhor colocou muito interessante lá. Ao contrário do passado, as estratégias devem ser flexíveis, as condições mercadológicas mudam a todo instante numa velocidade estonteante. É verdade, eu acredito assim, vamos dizer, mas vamos supor, tem uma máxima antiga, né, que diz que a única coisa constante na vida são as mudanças, né? Então, você hoje muda muito rapidamente. Então, se você tiver uma estratégia muito rígida, a probabilidade de você ter sucesso é muito grande. Você tem que ter uma estratégia, você tem que fazer clara de onde você quer chegar, mas aí você vai moldando aquilo conforme vai ocorrendo, essas variáveis vão mudando, né?
Então você pega o Brasil hoje, por exemplo, né? Você, vamos aprovar a lei da Previdência. Não vamos mais, vamos lá para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco você fala, não, esquece tudo, vamos torcer para o Neymar, né? Daqui a pouco você fala, não, Neymar esquece, vamos ver quem é o próximo presidente, né? E vamos supor, o mercado tem que dançar essa valsa, né? Porque todo dia primeiro o taxímetro começa a girar, o custo, né? No final do mês tem que pagar o salário, tem que fazer uma série de coisas. O empresário hoje é um empresário brasileiro é um herói, né? Então você tem que ter estratégia, mas tem que ser flexível. Tá certo. Bom, a gente vai encerrar o programa hoje com uma frase do Ayrton Senna. Ayrton Senna, que ele é sinônimo de velocidade, né? Velocidade. E flexível também. Ele fala o seguinte, ó, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Você concorda com ele? Concordo plenamente. Acho que você tem que, quando você tem uma meta, puxa vida, dê o seu melhor. E não precisa ser você tem uma meta qualquer, você tem lá uma criança que pediu sua atenção, por exemplo. Faça o seu melhor, né? Faça não diferente, mas faça a diferença na vida dessa criança. Concordo com ele. Tá certo. Doutor, um abraço para o senhor. Muito obrigado. Obrigado, Milton. Boa semana para você e para os seus ouvintes. Tá, a música hoje é sobre velocidade. Ah, é? Vamos tocar o tema da vitória. Um abraço.